tem banana com cenoura em casa, faça essa mistura poderosa e deliciosa para o seu pré-treino ou café da manhã. E é uma receitinha para você que deseja ter aquele corpão mais definido, as pernas grossas e torneadas, aquele glúteo maior, redondo e empinado, ficar com aquela cinturinha fina, a barriga chapada, e é maravilhosa você que quer ganhar massa muscular, perfeita para o seu lanche da tarde, café da manhã e até mesmo aí para o pré-treino. Então, se você tem uma rotina de exercício físico em casa, na academia, as receitinhas aqui do canal vai ajudar a você turbinar de vez o seu resultado. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e não se esquece de assistir o vídeo completo. Para começar essa maravilha de receitinha, eu já descasquei a cenoura e vou ralar até a metade, aí no máximo. Não precisa ser uma cenoura inteira, porque ela rende bastante. Após ralar, vou colocar em um recipiente a cenoura ralada e em seguida reservar. Enquanto isso, coloquei aqui em um prato a banana, gente, que é excelente carboidrato, fornece mais energia para os seus treinos. Ela contém nutrientes, vitaminas e proteínas, potássio, vitamina C, manganês, vitamina B6, auxilia na produção de energia. Ela é muito maravilhosa aí para você que quer ganhar massa muscular. 2 unidades acrescentei no prato. Agora com o garfo você vai amassar completamente até ficar uma pasta bem cremosa. Gente, o bom dessas receitinhas com banana é porque ela fica com aquele docinho natural. E essa receita de hoje você vai amar, tenho certeza que você não vai se arrepender. Assista o vídeo completo para não perder nada, porque essa receitinha ela é incrível. E no final mostra o resultado, gente, maravilhosa. Agora vou acrescentar aqui a cenoura, vou misturar com a banana. Gente, a combinação da cenoura e da banana auxilia, né, para um pré-treino rico em fibras, reduz os níveis de colesterol, contribui aí com proteínas para a manutenção dos músculos, vitaminas e minerais do complexo B5. São 2 ingredientes poderosíssimos para ajudar no ganho de massa muscular. Eu vou estar acrescentando outros ingredientes também na receita, que vai fazer com que a receita fique ainda mais saborosa. Então, primeiro você vai misturar com o auxílio de um garfo esses 2 ingredientes incríveis. A cenoura é muito saudável, nutritiva. E agora, para fornecer mais proteína na receita, vou colocar o ovo aqui. O ovo, ele, além de ser rico em colágeno, perfeito para nosso cabelo, para nossa pele, ele contém proteínas que vai auxiliar na construção de músculos, aí no ganho de massa muscular. Então, apenas uma unidade é necessário nessa receita. Agora vamos fazer a misturinha aqui com o auxílio de um garfo. Gente, tô achando mais prático mexer aqui com um garfo do que com a colher quando eu vou misturar os ingredientes. Em seguida, vamos deixar a receitinha rica em fibras. Colocando aqui a aveia. A minha é em flocos. Você pode usar aveia em flocos, farelo, farinha. Aveia é excelente fonte de fibras que vai deixar a sua receitinha ainda mais saborosa. Após acrescentar 5 colheres da aveia na minha receitinha, vou fazendo a misturinha dos ingredientes. A aveia você usar que você tiver em casa, vai funcionar do mesmo jeito. Ela vai deixar a sua receitinha com um sabor incrível. Agora, para deixar a massa mais macia ainda e fofinha, é necessário colocar o amido de milho. Se você não tiver, pode usar farinha de arroz. O amido de milho, que é a famosa maisena, vou estar colocando aqui 3 colheres. Não precisa ser super cheia as colheres. É apenas para deixar a massa da sua receita mais macia e vai ficar perfeita. Porque, gente, vocês vão amar essa receitinha. Faça desse jeito aqui que vai ficar simplesmente maravilhosa. Após isso, você vai misturar. A massa fica um pouquinho assim, mais cremosa mesmo. Ela fica com essa textura. A intenção é deixar ela assim, nessa mesma textura que eu mostrei. Quem quiser a massa fofinha, coloca uma colher de fermento em pó. Coloquei aqui. Se quiser fazer sem o fermento, também pode fazer, não é obrigatório. Sem o fermento a receita também vai funcionar. O fermento é apenas para quem deseja ter uma receita com a massa mais fofinha, mais leve. Quando a gente acrescenta o fermento na receita, já percebe que a textura da massa já muda, né? Agora, uma dica de ouro aí para você. Você vai untar normalmente a sua panela ou frigideira, como eu mostrei aqui. E em seguida, para não grudar, mesmo que sua panela seja antiaderente, coloque um pouquinho de amido de milho no fundo que a receita vai soltar com muita facilidade. Dá uma leve batidinha para espalhar e não vai grudar. Basta passar só na parte do fundo, na lateral não precisa. O amido de milho. Agora o azeite, vocês viram que eu passei nela toda. Você vai untar com azeite, óleo de coco que você tiver em casa.
Agora, após untar e colocar aquele truquezinho do amido de milho, coloquei toda a massa desse bolo Gente, é um bolo de frigideira. Tampei, deixei a grade do meu fogão um pouquinho mais alta, aguardei aí até dourar. Leva mais ou menos aí uns 3 minutos para dourar. Quando você vê que tá dourado, põe um prato em cima e vira e já sai assim, ó, inteirinho. O bolo, gente, sai perfeito. É um bolo de frigideira, assim, incrível. Bem docinho, maravilhoso. Esperei o outro lado mais 3 minutinhos. Total levou 6 minutos para o meu bolo de frigideira. Rápido, saudável, saboroso, ficar pronto. Que você pode consumir no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, até mesmo aí no seu pré-treino. A receita é incrível para você um cardápio mais variado, mais saudável e nutritivo. Para os dias que você quer receita mais docinha ou receitas mais salgadas, aqui no canal sempre vai ter receitinhas para você aí, ou aqueles dias mais corridos que não tá afim de jantar, quer um jantar rápido, proteico e saboroso, no canal também tem. E olha a consistência da massa, gente, ela assou inteira por dentro todinha. A massa fica muito fofinha. Eu parti aqui ao meio para vocês verem o resultado final, gente. Para quem gostou, deixa seu like. Até a próxima dica.